Sejam bem-vindos ao podcast, mais uma edição do WI. Hoje iremos conversar com o grupo Leia Mulheres sobre a valorização da leitura de livros com autorias femininas. Eu sou Bia, voluntária do WI e do I3E. E eu sou Júlia, fotógrafa, estudante de Ciências Sociais e voluntária do WI. Hoje a gente está com a presença da Eduarda Sampaio, Carolina Valença e Umara Fonseca. Então, meninas, depois dessa apresentação, fale um pouco mais sobre vocês, por favor, e como essa paixão pela leitura começou. Bom, eu sou Umara Fonseca, eu tenho 41 anos, eu sou professora. E eu gosto de ler desde que eu me entendo como gente, né? Eu li muito cedo, li aos 4 anos. E desde os 4 anos que a leitura é uma grande companheira, né? Aprendi a ler e daí não larguei mais os livros. E, além disso, a minha profissão também, né, me ajuda no sentido de que eu ensino crianças a ler e trabalho com leitura com as crianças. E ainda escrevo alguma coisinha aí de vez em quando dá. Então, é basicamente essa a minha história de leitora e de leituras, digamos assim, a minha história pessoal. Eu também tenho o hábito de leitura desde criança, né? Muito incentivado pela minha mãe, que sempre gostou muito de ler. E eu tenho 41 anos, eu sou engenheira de telecomunicações e também mantenho esse hábito, né? De ler e gosto bastante. E é isso. Eu sou Eduarda, não vou dizer minha idade, porque ninguém merece saber. E eu também comecei a ler, né, muito nova, desde criança. Eu acho que todo mundo que é apaixonado por livros começou a ler muito cedo. E nunca parei o hábito, né? Às vezes a gente tem as ressecas literárias, passa uns períodos lendo um tema só, depois volta. Mas ler Mulheres é algo que faz a gente variar muito as leituras e faz a gente ficar sempre ativo, né, no hábito de leitura. Então, conhecendo um pouquinho de vocês, agora a gente quer conhecer um pouquinho sobre o projeto em si, né? Quando foi iniciado, de onde veio a inspiração, quem tomou a iniciativa? Bem, na verdade, eu soube, né, todas nós, né, tanto eu como a Eduarda, como as outras meninas, né, essa formação do Leia Mulheres Salvador não é a que originou, né? Então, nós começamos, eu, Eduarda, Jennifer Geraldine e Joana Monte. Então, essa foi a formação original, né? A formação original do Leia Mulheres. E, na verdade, cada um de nós, em seu espaço, já via o Leia Mulheres Nacional, né? Que surgiu, como vocês já sabem, né? Como vocês falaram, de uma inquietação, de uma hashtag. E aí as meninas de São Paulo resolveram fazer esse movimento, que depois se expandiu para outras cidades. Então, como eu já lia, já acompanhava o mundo literário, né? Assim, os blogs, os vídeos. Eduarda também, tem, né, um canal no YouTube, que é o Maquiada na Livraria, e Jennifer também. Então, cada uma, a gente não se conhecia, mas cada uma de nós já, digamos assim, já conhecia o Leia Mulheres, já tinha interesse, né, em participar, mas aqui em Salvador não tinha. Então, eu entrei em contato com Juliana, né, perguntei se tinha algum grupo aqui. Eu acho que Paula também, né, que é da formação original, que eu esqueci de Paula. Paula Zanai também era da formação original. E aí a gente terminou se encontrando, né, através do Leia. O Leia apresentou a gente terminou se conhecendo. Eu já conhecia a Jennifer através do blog dela, mas não conhecia pessoalmente. Aí nós nos encontramos e casamos nossas vontades, né? E nos encontramos para poder pensar em criar um grupo aqui em Salvador para ser o representante do Leia Mulheres aqui na cidade. Legal, muito interessante essa conversa como vocês se juntaram, assim. E como funcionam essas reuniões, principalmente antes e agora na pandemia? Então, a gente se reúne uma vez por mês, a gente decide o livro previamente, né, comunica para as pessoas que participam do Leia. A gente tem um grupo lá no Facebook e a gente tem também uma página no Instagram.
E aí a gente decide, nós, mediadoras, fazemos uma espécie de curadoria, a gente já divulga o calendário com antecedência, a gente tenta divulgar o calendário pelo menos semestral, às vezes a gente divulga até o anual, para as pessoas já irem se programando, comprando os livros e lendo. E aí todo mundo lê o livro e a gente se reúne, né, uma vez por mês, geralmente é o último sábado de cada mês, e a gente tem uma parceria com o Museu de Arte da Bahia, que fica ali no Corredor da Vitória, e aí eles dão uma força pra gente nessa localização, né, porque quando a gente começou em livraria, e era muito complicado, porque tem muito barulho, tem gente passando, tem café funcionando dentro da livraria, as pessoas não conseguiam se concentrar. E aí, depois que a gente conseguiu espaço no museu, a gente disse que é meio que nossa casa. E aí começou a ficar tudo bem mais tranquilo. Que interessante. E há bastante procura de pessoas, de homens, ou é uma coisa muito feminina ainda? Na verdade, a maior parte do público é de mulheres. A gente sempre reforça, né, quando a gente vai apresentar o grupo, ou quando a gente faz o banner, a gente sempre reforça a ideia de que homens e mulheres são bem-vindos, ou seja, que por ser um clube de leitura que lê só mulheres, não significa que os homens não podem participar. Então, a gente tem algumas presenças masculinas, mas a maior parte do público, né? A maior parte do público é formado de mulheres. Só complementando o que o Mara falou, eu acho que às vezes também acontece de os homens aparecerem e se sentirem um pouco inibidos, né? Porque, como boa parte do público é mulher, e a gente acaba tratando de muitos temas que tem a ver com maternidade, às vezes tem a ver com questões que são muito próprias vamos dizer assim, do mundo feminino, os homens não se sentem muito à vontade. Mas não existe nenhuma preocupação, é mais uma questão de eles se sentirem bem ou não no espaço. Sim, e aí é bom sempre ter uma conversa, né, entre os dois, assim, os dois mundos, eu diria. Qual é a faixa etária presente que mais aparece? Eu diria que a gente tem uma faixa etária bem variada, assim, a gente tem desde 20 e poucos anos até 50 anos. É bem variada, mas a maior parte do público eu diria que tem 30 e poucos. Você concorda, Mara? Sim, varia muito, né? Às vezes temos encontros que têm uma presença maior de pessoas na faixa de 20. Mas, como a Eduarda disse, assim, se a gente for pegar todos os encontros, a faixa é entre os 30 e os 40, digamos assim. De 30 a 40 anos, eu acho que é a faixa de pessoas a idade das pessoas que mais frequentam. Massa. E assim, vocês possuem algum apoio de editora, alguma coisa assim, ou é mais do museu de arte mesmo? Às vezes acontece de o Leia Mulheres Nacional fazer uma parceria com alguma editora. Então, a editora entra em contato e o Leia Nacional lança uma espécie de campanha. E aí, às vezes, a editora manda alguns exemplares, alguns brindes, alguma coisa, mas isso é bem esporádico. E é mais uma iniciativa que vem do Leia Nacional do que da gente. A gente tenta não se envolver muito com as editoras, porque isso acaba fazendo com que a nossa escolha de livro fique vinculada à parceria editorial. E a gente preza muito por liberdade de discutir e escolher as obras. É basicamente isso. Às vezes a gente consegue alguma parceria no sentido assim, de desconto, sabe? Por exemplo, a editora Dublinense, que teve uma vez que ela deu um cupom de desconto para quem quisesse comprar os livros. Ou a gente comprou diretamente na editora, com a autora. Mas, no geral, a gente tem, como a Eduarda falou, a gente tem liberdade para escolher e a gente até prefere não ter um vínculo direto. É bem esporádico. Isso acontece algumas vezes de forma bem esporádica. Eu queria perguntar um pouco, assim, se vocês já tiveram, ou pensaram, ou pensam algum tipo de projeto paralelo que, tipo, um Leia Mulheres infantil, entendeu? Que tem um incentivo da leitura ali, voltado à questão do consumo de livros escritos por mulheres, mas com o público infantil. Eu até conversei, já tem um tempo, né? Já tem bastante tempo. Eu conversei até com as meninas que eu tinha uma ideia de fazer algo paralelo no sentido das escolas, né? Porque eu sou professora. Então, eu queria fazer algo do tipo Leia Mulheres na Escola, né? Então, seria uma
versão justamente para infanto-juvenil, né? De levar autoras, de apresentar autoras e tal. Só que ficou meio na ideia mesmo, porque o nosso trabalho é um trabalho voluntário, né? Então, a gente tem, assim, cada uma de nós tem suas vidas pessoais, trabalho e tal. E esses projetos realmente demandam muito tempo. E demandam também da abertura da escola, do espaço. Tem a ver com os pais também, né? Assim, quando a gente envolve criança e adolescente, envolve autorização de pais, então fica bem mais complicado. Aí ficou só na ideia mesmo. Atualmente, a gente só tem o Leia, só tem o Leia Mulheres mesmo, mas teve uma época que eu até falei com Paula na época e comentei com a Eduarda sobre essa ideia que eu tive, né? Mas ficou só na ideia mesmo. E outra coisa que a gente tinha pensado para esse ano, né? Mas aí veio a pandemia e acabou com tudo. A gente tinha pensado em ler os livros de Clarice, né? Que são para o público infantil e fazer uma espécie de edição especial, um piquenique, alguma coisa assim. Mas acabou que não saiu do papel a ideia, né? Porque com essa confusão toda que tá aí, a gente ainda nem sabe muito bem como é que vai ficar o Leia. Porque nossos encontros são presenciais e é importante para a gente essa questão da presença física, do encontro com outras mulheres. Então, a gente ainda não sabe muito bem como é que vai ficar essa transição para uma possível virtualidade, né? Certo. E para vocês, assim, hoje em dia, o mercado literário feminino, como que vocês veem? Tanto a visão como leitora e, enfim, como diretora de projeto. Muita coisa mudou, mas ainda há muito por mudar. Uma coisa que a gente sempre fala, né, as pessoas perguntam, é que uma coisa que às vezes incomoda a gente é essa questão da literatura feminina ou literatura LGBT, né? A literatura é a literatura, porque o feminino ele está presente em tudo. Então, eu acho que existe mais visibilidade, existe mais presença, mas também existe um olhar muito do mercado mesmo, né? Da questão de vender. Então, muitas vezes a gente vê um slogan, né? De feminista, girl power, mas tem muito essa coisa do capitalismo, né? O capitalismo se apropria de qualquer coisa. Por qualquer vez que dá dinheiro, o capitalismo se apropria. Agora, é uma faca de dois gumes. Melhorou. A partir de iniciativas e projetos como o Leia e tantos outros projetos que existem, né? De pensar em olhar a sua estante, pensar que tipo de literatura você está consumindo, quais autoras que você está lendo. Então, eu acho que de lá para cá, o mercado se abriu muito e as pessoas também pararam para pensar sobre isso. Então, querendo ou não, eu acho que houve uma mudança. Mas muito do que a gente vê como mudança também é estratégia do capital, né? Uma estratégia de, opa, você é feminista? Vamos criar um produto para você comprar. Vamos pensar num livro, né? E aí tem todo esse embate que fica bem difícil de você perceber, né? Onde é que está a mudança mesmo, onde é que o capitalismo está levando. Mas eu vejo com um olhar positivo, né? Assim, eu acho que hoje as pessoas, pelo menos, param para refletir, para pensar sobre quem é que eu estou lendo. Será que eu estou lendo uma mulher? Será que eu estou lendo mais homens? Coisas que passavam batido na minha vida como leitora, por exemplo. Antes do Leia, eu não tinha a menor, assim, menor interesse em saber, né? Tipo, assim, não, é uma coisa que passava batida, né? Dizer assim, ai meu Deus, eu estou lendo muito mais homens do que mulheres, ou que mulheres eu estou lendo, né? Quais são as mulheres que eu estou lendo, né? Então, para mim é mais ou menos assim. Eu acho que tem um exemplo também que a gente costuma dar nas entrevistas, que é o caso de Quarto de Despejo, né? Quarto de Despejo é um livro escrito por uma mulher que, na época, morava numa favela, né? Então, esse livro ficou esgotado por muito tempo. A gente, quando começou a colocar, porque a gente fica acompanhando também quando os livros vão entrando nos Leias, né? E, no início, dava até trabalho de encontrar o livro. Mas aí, com o tempo, os Leias começaram a movimentar o mercado editorial e foram saindo novas tiragens do livro, sendo que hoje, se você for procurar, você vai encontrar com certa facilidade. Então, esse é um exemplo de como o mercado vai movimentando. E outra coisa também que aconteceu é que no Dia da Mulher, teve uma livraria, que eu não vou dizer o nome, mas uma livraria grande, no Dia da Mulher, colocaram em promoção livros que eram de
literatura feminina. E aí, quando a gente clicava lá na aba para ver quais eram os tais livros que estavam em promoção, eram livros de culinária, eram livros de jardinagem, eram livros de como decorar a casa. Era esse tipo de temática que a gente associa mais com uma dona de casa do que com qualquer outra coisa. Com uma mãe, né, vamos dizer assim, que é a figura estereotipada clássica da mãe dona de casa. E assim, teve tanta crítica que no ano seguinte eles contrataram o Leia Mulheres Nacional, ou fizeram uma parceria com o Leia Mulheres Nacional, para que o Leia fizesse uma curadoria dos livros que iam entrar em promoção no Dia da Mulher e que livros eles recomendavam. Então isso também é um exemplo de como o mercado está sentindo que o público está respondendo. E o próprio Leia também chegou a editar um livro, né, um livro de contos, com contos de várias das mediadoras do Leia Mulheres. Reuniu esses contos todos e acabou publicando, né, como Leia Mulheres. Então é uma forma também de movimentar o mercado, trazendo as vozes das próprias mediadoras, que também são muitas vezes escritoras, né? E tem agora a perspectiva, a gente ainda não tem certeza, de sair uma edição de poesia, também com poesias das mediadoras. Isso que você fala do mercado é muito cruel, até a gente percebe no Dia das Mães, né? E chega no Dia das Mães, as propagandas de lojas vendendo produtos geralmente são questões domésticas. Como você fala aqui, até que no livro eles trazem isso. São livros de culinária, livros de dicas de como arrumar a casa, um pensamento muito fechado. No Dia da Mulher, em vez de valorizar a escritora, trouxe só um pensamento da do que é uma mulher. Exato. Imagine o caso de vocês, por exemplo, né? Vocês são engenheiras, Carol, que é mediadora também, que está aqui. Ela é engenheira e ela está interessada em muitos livros de engenharia com desconto, por exemplo. E esses livros não são disponibilizados porque não são considerados femininos pelas editoras. Isso é muito complicado e a gente precisa rever isso. A Ilmara falou algo interessante também da questão da atenção que a gente não tem na nossa estante, né? Foi nossa iniciativa do I, começou com isso, com a gente pegar, olhar a nossa estante, ver os livros, todos os livros que a gente tem, tirar aqueles escritos por homens, ver novamente aqueles que tinham sobrado e ver o quanto a gente consome de livros escritos por mulheres. A gente percebe a diferença, assim, na cara. A gente consome muito mais livros escritos por homens. Não que a gente deva parar de consumir, mas por que não, às vezes, tem uma mesma temática, um livro escrito por mulheres, e não consumir aqueles que está escrito por uma mulher. E assim, projetos como esse também ajudam bastante a você meio que redescobrir escritoras que foram meio que esquecidas pelo momento que elas viviam, né? Tipo, Virginia Woolf, hoje em dia você vê muitas mulheres relendo ela e redescobrindo obras dela. A própria Apple, ela decidiu fazer uma história da Emily Dickinson. Então, assim, é um grande momento para você trazer de volta essas escritoras que o passado, por viverem no passado, não puderam ter seu conhecimento de maneira grande, assim, no público. A valorização devida, né? Exatamente, não teve essa valorização. Bom, continuando, eu queria fazer uma pergunta para a Carol. Você disse que é engenheira, falou com a gente mais cedo que estudou na Poli, e comentou um pouco sobre essa questão de, durante a graduação, ter tido pouco contato, assim, cobrando realmente da universidade da leitura, né? Que era algo muito, como você diz, acho que foi matemático, muito regrado, só aquilo, cálculos e soluções de problema. Como é que você vê essa área da engenharia em relação à leitura e o que te fez, assim, realmente entrar no Leia Mulheres como, por exemplo, tentando mudar a engenharia, vamos dizer assim? Realmente, a faculdade ela não tem muitas matérias, né? A faculdade de engenharia elétrica não tinha muitas matérias de humanas, né? Então, acaba que eu acho que poderiam ter algumas matérias, alguma coisa que incentivasse, né? Que a gente
saísse um pouco daquelas matérias mesmo de física e cálculo, né? Mas que tivesse uma visão mais abrangente do mundo mesmo, né? E isso passa pela leitura, sim. No caso do Leia Mulheres, eu acompanhei a época que teve a hashtag, né, que deu origem ao grupo e tudo, e sabia que tinham alguns grupos pelo Brasil, mas não sabia que tinha um grupo aqui na Bahia. E aí uma amiga minha, que tem até um canal no YouTube, que é Elaine, que também é engenheira eletricista, foi minha colega de faculdade da Poli, ela tem um canal no YouTube sobre livros, e aí ela comentou que tinha um grupo já aqui na Bahia e tudo, aqui em Salvador, e aí eu procurei para participar, porque justamente o que acontece, acaba que no ambiente que eu convivo, as pessoas com quem eu convivo e tudo, eu também não vou dizer que é só da área de engenharia, tá? E talvez em outras áreas também, sejam assim também, mas que as pessoas não leem muito ficção, né? Não leem muito literatura. E aí a gente lê o livro e fica empolgado para comentar com as pessoas, não tinha com quem comentar. E o clube de leitura, eu acho que é ótimo justamente por isso. Você lê uma obra, você está bem empolgada, e você vai lá e tem quem comentar e escutar o que as pessoas acharam. E achei perfeito. E aí não sai mais, né? Falando um pouco dessa questão do mundo da engenharia, vamos dizer assim, eu faço DI, então eu tenho esse contato, né? Eu quero ser engenheira, mas no curso de BI temos matérias obrigatórias que, vamos dizer assim, podem ser consideradas de humanas. E eu sinto a diferença de uma matéria do BI e de uma matéria especificamente da grade de engenharia nessa questão também, que é realmente muito fechada, é uma caixinha só naquilo, vamos focar, ele não expande, não abre espaço para debate, como até Carol falou, a importância do grupo de leitura, de você conversar sobre aquilo que você está lendo, sobre suas experiências, querendo ou não. Então, eu acho realmente muito relevante. Agora eu posso falar uma coisa, assim, não sei se é porque vocês são de engenharia e vocês têm essa sensação de que talvez as pessoas que venham de formações de humanas leiam mais, mas não é essa a minha experiência também. Eu não falei mais cedo, mas eu sou formada em Direito. Em Direito também as pessoas leem muito pouco. Só leem o que é da própria área, da própria formação. E eu fiquei surpresa também, porque quando eu fui fazer o meu mestrado, eu peguei uma matéria em literatura, porque no mestrado a gente pode fazer isso, a gente pode pegar algumas matérias interdisciplinares optativas. E aí eu fui pegar uma matéria lá em literatura e, para minha surpresa, as alunas de literatura comentaram comigo que eu lia mais do que muitas delas, porque quando você vai fazer um curso de literatura, você acaba lendo muita coisa técnica e acaba não conseguindo ler os livros mesmo. Eu achei isso muito curioso, porque a gente tem a impressão de que quem faz literatura é quem mais lê, né? E não necessariamente isso acontece. Sim. Parece ser um problema muito mais de cultura universitária e de cultura do próprio país e de educação, do que necessariamente da área em que você está estudando. Eu concordo com a Eduarda. Eu sou de humanas também. Eu sou de pedagogia e fiz pedagogia e letras e lido com professores, né? E a maioria dos meus colegas professores, eles não têm o costume de ler, eles não têm o hábito de ler. E eu acho que tem a ver muito com a cultura do país, né? A média de livros lidos, apesar de todas as iniciativas de clube de leitura e todo esse movimento que existe, né, para ler e para o livro, ainda é uma média muito baixa. A média, a última pesquisa que eu li, não sei se existem outras mais recentes, era de menos de 4 livros por ano, a média de leitura do brasileiro. Então, eu acho que termina saindo muito da literatura e indo muito para aquela leitura obrigatória. Então, talvez seja um problema bem maior, assim, né? Bem mais geral. E realmente na universidade tem muito isso de você cada vez mais ler menos o que te dá prazer e mais o que é obrigatório. Eu sempre fui muito de ler durante meu ensino médio, eu lia bastante. E faço humanas, faço ciências sociais e é um curso muito denso de texto, sabe, de leitura. E desde que eu entrei na faculdade, assim, dificilmente eu consegui pegar um livro para aproveitar o tempo, sabe, só porque eu queria ler aquele livro. Então também tem muito da questão da universidade, que
que às vezes te condiciona a ler só um tipo de coisa. Então o problema é muito maior do que a bolha que eu tava, né? A bolha vai num contexto total. Bom, a gente falou um pouco vocês falaram da importância, né, do consumo de livros, mas eu queria saber agora qual a importância você acha do consumo de livros escritos por mulheres. Para além do lugar econômico, né, da mulher, dela falar por si própria, né, porque ela passou muito tempo, a mulher passou muito tempo não, ainda é tutelada, né? As pessoas dizem o que a mulher deve fazer. As pessoas dizem como a mulher deve se comportar. As pessoas dizem como a mulher se sente quando é mãe. Então, apesar da gente viver em 2020, a voz da mulher ainda é silenciada ou tutelada, né? A mulher sempre tem alguém para falar por ela. Então, em primeiro lugar, é importante consumir as obras das mulheres por uma questão de mercado, né, para dar visibilidade para essas mulheres, economicamente, para favorecer essas mulheres que estão produzindo seus livros, né, que têm isso como meio econômico, né, mas principalmente para ouvir a voz das mulheres, né, para ver o que as mulheres produzem, não só em ficção, como não ficção, como em várias outras áreas, né, para ver as histórias que essas mulheres contam. Tem muitas histórias para serem ouvidas e que não foram ouvidas ainda, ou que foram histórias carregadas de estereótipos, né? Como a gente ainda vive num mundo onde a maternidade, por exemplo, que é algo bem próprio da mulher, ainda é representada por homens. O livro mais famoso de cuidado dos bebês, A Vida do Bebê, é um livro escrito por um homem, né? Então, a gente vive em 2020 e vive nessa realidade, né? A mulher ainda tem pouca voz, pode parecer loucura, mas é real. Então, principalmente para que você possa dar voz para essas mulheres, mas por vários outros motivos, né? Por motivos econômicos, por representatividade, por motivos políticos, mas principalmente para dar voz, né? A gente perceber e se encontrar em tantas outras histórias, porque eu acho que a literatura faz isso, né? A literatura aproxima você do outro pela história do outro, que não é a sua, mas que poderia ser. Ou muitas vezes pela história do outro, que também é a sua história. A literatura é o simbólico, né? É quando você simboliza aquilo que você vive e isso se torna mais leve. Então, acho que ler mulheres é essencial por um catatal de motivos. Eu podia passar horas aqui falando, mas basicamente eu acho que é isso aí. Eduarda pode complementar aí, mas eu acho que basicamente é isso. Eu andei pensando muito sobre isso. Vou contar aqui uma história pessoal. Meu namorado, ele assistiu Orgulho e Preconceito comigo um dia desses. E quem me conhece sabe que eu tenho, assim, fascinação por Orgulho e Preconceito, né? Já li não sei quantas vezes, já assisti todos os filmes, vi todas as séries, adoro. E aí, depois que o filme terminou, ele me falou uma coisa que eu achei muito curiosa. Ele falou assim, poxa, se não fosse por você, eu provavelmente nunca teria assistido esse filme e nunca teria dado uma chance para conhecer essa história que é tão boa. Eu fiquei pensando muito nisso, no quanto as histórias escritas por mulheres muitas vezes são rejeitadas pelos homens só porque são escritas por mulheres. E muitas vezes são rejeitadas até pelas próprias mulheres, que vão dizer assim, eu não gosto desses livros melosos, chatos. Então eu fiquei pensando muito nisso, assim, na importância da gente ler mulheres para a gente começar a entender que histórias escritas por mulheres são só histórias como qualquer outra história que está sendo contada e que merece ser ouvida e que pode ser incrível se você der uma chance. Porque a gente tem muito ainda essa concepção de que o livro escrito por um homem tem temas universais e um livro escrito por uma mulher tem temas femininos. Exatamente. A gente ainda carrega esse preconceito, tanto homens quanto mulheres. E isso, para mim, é o que a gente precisa mudar, porque um dia desses eu estava no meu Twitter e eu estava vendo que saiu um livro novo de Helena Ferrante. Helena Ferrante, para mim, é uma das melhores escritoras da atualidade, eu não tenho nem dúvida disso. Escritor, eu falo de gênero masculino ou feminino, eu acho ela incrível. E alguém fez uma pesquisa no Twitter perguntando assim, vocês conhecem homens que leem Helena Ferrante? E praticamente ninguém conhecia um homem que tinha lido Helena Ferrante. Porque pelo simples fato de ela ser mulher, os homens rejeitam. E são temas incríveis que ela trata nos livros dela.
Então, para mim, essa é a importância da gente ler mulheres, a gente colocar no mapa todas essas histórias e repensar a forma como a gente entra na literatura. Muitas vezes essas histórias, né, escritas por mulheres, eu acho que elas acabam sendo mais popularizadas por séries de televisão ou filmes, né? E recentemente uma amiga me contou que ela nunca tinha lido o livro da Helena Ferrante, que ela tinha ganho, uma amiga genial, e estava lá, ou ela comprou, porque ficou sabendo, alguém falou que era legal. Mas o irmão dela assistiu a série, Amiga Genial, no HBO, e achou maravilhosa a série, e indicou para ela, e disse que também estava lendo o livro, e aí ela começou a ler o livro, e aí está adorando, entendeu? Então, às vezes, eu vejo assim que alguns homens não leem, como você, Eduarda falou, mas ficam sabendo e gostam das histórias quando elas estão em filme, em séries, ou alguns colegas me falam de outras séries também que adoraram e que eram histórias de mulheres, assim, escritas por mulheres, né? Livros escritos por mulheres. Outra coisa que eu soube que faz as pessoas não lerem os livros de Helena Ferrante é porque as capas dos livros em muitos países são com mulheres com vestidos. E aí só isso faz com que a pessoa não queira ler o livro. Tem umas que são bem cafonas mesmo, né? Parecem aqueles romances de banca, assim, né? Isso é um problema do mercado editorial, eu acho. Assim, a forma como eles editam os livros escritos por mulheres, eles colocam sempre capas que são jardins, vestidos. Às vezes, até a foto da escritora é editada e eles querem que a mulher pareça muito mais bonita. Eles querem escolher escritoras que são jovens e atraentes. Então, tudo isso é muito complicado e mexe com a reação do público. Essa questão de capa, eu posso até, tipo assim, vamos dizer assim, eu sou meio, não vou dizer errada, mas diferente. Todo mundo fala, não julgue o livro pela capa. E geralmente eu compro livro pela capa. E os livros que as pessoas me indicam, eu sinto às vezes falta disso, que eu acabo comprando pela beleza, vamos dizer assim, né? Pelo design da capa e perco algumas histórias por conta desses fatores. Também é algo muito que foi mencionado aí, é a questão já estar na mentalidade das pessoas, que quando é uma história escrita por uma mulher, é uma história feminina, e quando é feita por um homem é uma coisa universal, traz problemas universais. Isso aí é muito verídico, assim, que você vê uma rejeição das pessoas quando falam que é feito por uma mulher, que é escrito por uma mulher, vão achar que é romântico demais, e essas coisas assim. E até tem uma autora chamada Ana Paula Maia, que ela é uma autora brasileira e que os personagens, né, os protagonistas das histórias dela são homens. E ela fala muito sobre a morte, ela tem uma escrita muito seca, muito crua, assim. E elas sempre perguntam para ela e sempre criticam ela, porque os protagonistas dela são homens. Por que você, como escritora mulher, ao invés de ter protagonistas mulheres, você tem os protagonistas homens? Ela disse que já respondeu essa pergunta, e uma pergunta que é a primeira que fazem, porque ela, como mulher, esperam dela que todas as protagonistas dela sejam mulheres e não homens. Enquanto os homens podem ter todos os protagonistas que quiserem, né? Escrever com todos os personagens, homens, mulheres, crianças, velhos, monstros, enfim. Mas a mulher tem esse ranço com a mulher quando ela produz, quando ela, né? De ser feminino. Quando ela produz algo que não é necessariamente imposto, tipo assim, pré-determinado para ela, sabe? Como uma mulher vai falar de algo que não seja feminino? Isso aí não aceito. Então, assim, acabam colocando também muitas escritoras nesses cubículos, assim. Você vai falar sobre mulher e só sobre isso. Eu sinto às vezes. E eu acho também, assim, que quando a gente vai para a história do feminismo, a gente vê que pelo fato de a mulher estar confinada num espaço privado, ela acaba produzindo mais literatura que fala do espaço privado, enquanto que o homem produz uma literatura que está mais associada com o espaço público. Então, a gente passou a associar temas do espaço privado com tédio, né? Muita gente fala assim, Virginia Woolf é chata, Clarice Lispector é um porre, esses temas introspectivos, não tenho paciência. Quero guerra, quero luta, quero sangue. As pessoas falam muito esse tipo de coisa, né?
mas não pensam que a história da mulher é produzida no espaço privado e esse é o horizonte dela. Então, hoje a gente pode repensar isso, mas por muito tempo esse era o mundo da mulher. O que as pessoas estão dizendo em última instância é: eu não estou interessado no seu mundo. O seu mundo é chato. Isso é muito sério, é uma coisa que a gente precisa rever, né? Sim. Eu, particularmente, eu tô lendo Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, e assim, eu tô surpresa como é bom esse livro, sabe? O jeito que ela escreve, traz, enfim. É um livro muito bom e que não se fala tanto assim, fora dos meios, né? Voltado para tipo Leia Mulheres, sabe? Mas é um livro muito, fantástico, assim. Tô no meio, assim, tô adorando a leitura, a escrita dela. Miss Dalloway é maravilhoso. É um livro que muita gente acha difícil, mas eu li, assim, numa sentada. Eu fui de uma vez, eu acho maravilhoso. E tem o filme também, As Horas, que acaba falando um pouquinho, né, de Miss Dalloway e de Virginia Woolf, que é um filme muito bom também. Eu assisti ontem, por sinal, ainda estou um pouco impactada. Maravilhoso. As Horas é o meu livro preferido, apesar de não ter sido um livro escrito por mulher, né? Michael Cunningham, que é o escritor, e assim, esse filme é o filme da minha vida. Eu acho esse filme fantástico, a maneira como ele costurou as 3 histórias, e Mrs. Dalloway sem comentários, assim. Livro maravilhoso, filme As Horas maravilhoso. Sou suspeita para falar. Bom, aproveitando isso aí, qual então quais são as escritoras preferidas de vocês? Por quê? E um bônus, qual livro que todo mundo deveria ler? Bom, eu gosto de 3 autoras, né? São as minhas 3 autoras preferidas, assim. Eu gosto muito de Helena Ferrante, mas assim, as 3 preferidas da vida, eu tô falando da minha vida até agora, né? Cecília Meirelles, porque eu aprendi a ler lendo poemas de Cecília Meirelles. Aprendi a ler com isso ou aquilo. Então, para mim, é uma mulher fantástica, que escreveu prosa, poesia, escreveu muito sobre educação, ainda é pouco conhecida, apesar de todos os pesares, né? Foi muito, muito além da poesia. A gente conhece muita poesia dela, mas a prosa dela é maravilhosa. Clarice Lispector, que eu sempre encontrei conforto, apesar de todo mundo dizer que ela é uma autora difícil, mas eu sempre encontrei muito conforto nas palavras de Clarice. Li com 12 anos o Felicidade Clandestina na escola, o conto, e aí então descobri que eu não estava sozinho no mundo, que em algum lugar tinha alguém que sentia as coisas de modo parecido comigo. E Virginia Woolf. Então, assim, essas 3 mulheres para mim são, assim, eu diria que são as preferidas da vida. Eu gosto muito de outras, por exemplo, como Ferrante, né, que eu admiro demais, mas assim, essas 3 estão na minha vida assim desde muito pequena até hoje. Então, essas 3 são as minhas 3 autoras mulheres favoritas da vida. Agora, um livro que todo mundo deveria ler, eu acho que não tem. Porque, assim, claro que tem aqueles temas universais, né, e tudo, mas eu acho que cada um tem que encontrar, assim, a sua, sei lá, a sua motivação, aquilo que lhe toca, aquilo que... Assim, tem muitos livros que quando eu termino de ler, eu digo, todo mundo deveria ler esse livro, e são livros fantásticos, de temas universais que falam sobre morte, vida, relacionamentos, sobre a realidade, sobre a modernidade, enfim, sobre vida, paz, enfim. Mas eu acho que não tem um livro assim. Quer dizer, eu e o Mara não vejo um livro assim que todo mundo deveria ler. Porque eu acho que a subjetividade de cada um conta muito, né? Então, por exemplo, As Horas pode ser um livro fantástico para mim, para outra pessoa não tocar tanto, porque toda vez que alguém lê um livro, não é mais a pessoa, o autor que escreveu, o que está escrito ali, né? Já é o que você traz da sua vida mais o que está escrito. Então já é uma história nova, né? Cada pessoa que lê uma história diferente, porque lê o que está escrito mais o que ela traz de bagagem de toda a sua vida. Então essa pergunta aí eu acho que, assim, para mim não tem resposta, né? Mas... Eu achei que você ia dizer Amada. Também, mas assim, Amada também termina sendo muito particular, porque Amada foi um livro que a gente leu e que lá no Leia e que todo mundo deveria ler, assim, mas assim, eu penso assim, da minha perspectiva de mulher negra, né? Então, assim, eu penso, meu Deus, todo mundo precisaria ler isso, mas às vezes tem outro do jeito que o mundo anda, né? E com as subjetividades aí do jeito que estão, vai que alguém acha que Amada não vai tocar, enfim.
Mas Amada realmente é um livro que todo mundo deveria ler. Viu? Eu já falei, né, aqui que Orgulho e Preconceito é o meu livro favorito. Eu tô tentando desbancar Orgulho e Preconceito, ainda não consegui, tem uns candidatos aí na lista. Então, uma das minhas escritoras favoritas é Jane Austen. Eu sei que para algumas pessoas é um pouco complicado ler Jane Austen, porque ela é uma escritora do século XIX, né? Então, você tem que dar uma chance para uma linguagem que é diferente da que você está acostumada. Mas eu adoro os livros dela. Eu costumo dizer que meus escritores favoritos são aqueles que eu começo a ler e eu sinto que eu cheguei em casa. É um livro, assim, que me abraça, que me conforta. E o Mara falou assim, quando eu li eu percebi que eu não tô sozinha no mundo. E quando eu tô lendo meus escritores favoritos, eu penso assim também, nossa, tem alguém que pensa como eu. Tem alguém que viveu as mesmas coisas que eu. E isso é tão, tão gostoso. Às vezes você encontra mais familiaridade num escritor do que num amigo próximo. Então, eu diria que Jane Austen definitivamente é uma das minhas escritoras favoritas. Helena Ferrante também, que para mim é uma das melhores escritoras da atualidade. E recentemente eu tenho gostado também muito de Sally Rooney, que é uma escritora muito jovem. Ela é irlandesa e agora ela ficou bem famosa porque um dos livros dela, que é o Pessoas Normais, foi adaptado, virou uma minissérie, e a minissérie tá incrível, por sinal, eu já assisti, tá muito boa. Então, são essas três. E aí, para recomendar um livro que eu acho que todo mundo devia ler, é um livro que eu não sei se todo mundo vai gostar, mas é um livro que eu acho que todo mundo devia dar uma chance, que é A Mão Esquerda da Escuridão, de Ursula Le Guin, que é um livro de ficção científica. Então, para quem não está acostumado com ficção científica, tem essa dificuldade inicial. Mas é um livro que trata de um povo que vive em um planeta que não é a Terra. Eles não têm gênero, eles podem ser homens ou mulheres, dependendo da situação. Isso faz com que a sociedade em que eles vivem seja organizada de uma maneira completamente diferente. Eu acho essa premissa muito boa e a forma como o livro se desenvolve também é incrível. Para mim é difícil falar de escritoras favoritas, porque eu sou muito indecisa, cada hora é uma coisa, mas Jane Austen, realmente, Orgulho e Preconceito é um livro que eu adoro, eu acho ele divertidíssimo, né, e eu acho isso meio raro, assim, na maioria dos livros que eu gosto são muito de drama mesmo, uma coisa mais pesada, e eu realmente admiro muito que consegue escrever de uma maneira engraçada, né, e tal, sarcástica e tal, e ainda tem um livro maravilhoso, né, super interessante. Da atualidade, assim, eu gosto muito da Zadie Smith, que é uma escritora inglesa, e, enfim, gosto demais dela também. Eu leio os livros dela e acho bem confuso, assim, tal, as pessoas bem contemporâneas mesmo, né, vivendo essa vida urbana da gente, meio perdidos, às vezes isso realmente me atrai. Toni Morrison, Amado, esse livro aí que também é maravilhoso, que a Mara falou, é um livro excelente. Eu acho que é aquele livro que todo mundo deveria ler, mas eu acho um livro difícil, assim, né, não é aquele livro que pega fácil, assim, né, para a maioria das pessoas. Já acho que Orgulho e Preconceito é mais fácil de ler do que o Amada, por exemplo. Adoro Chimamanda também, gosto mais, Helena Ferrante e tudo. A Margaret Atwood é excelente, escreve também umas distopias bem interessantes. Agora, eu queria indicar um livro, assim, não é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler, assim, mas principalmente para, como a gente está falando com gente de Salvador, eu queria indicar um livro que se passa aqui na nossa cidade. É um livro muito, muito bom, que chama Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Eu acho que é maravilhoso, porque fala da história de uma escrava aqui na nossa cidade, e ele fala, junto com a história dessa escrava, que já é uma coisa super incrível, tem a história da nossa cidade também. E ali eu descobri muita coisa sobre Salvador que eu não tinha a menor ideia. Então eu acho que Um Defeito de Cor é um livro que fica a dica aí para quem quiser ler um livro que fale da gente mesmo. Então, meninas, nosso podcast está acabando. Então, vou abrir espaço para vocês falarem o que vocês quiserem agora e fazer o convite, né, para quem está ouvindo a gente, para participar do Leia Mulheres. Pode parecer óbvio, assim, mas como a leitura não é uma coisa muito, assim,
Para a gente é comum, mas tem muita gente que está chegando no mundo da leitura agora, né? Então, algumas pessoas perguntam para a gente assim, mas como é que acontece? Vocês leem o livro lá? Vocês leem trechos do livro, né? Então, um clube de leitura é basicamente isso, né? A gente escolhe um livro, todos leem, cada um na sua casa, né? Cada um no seu espaço, e depois nós nos encontramos para falar sobre esse livro, para falar sobre as impressões, né? Para falar sobre o que cada um sentiu, o que cada um achou na leitura, trazer temas, trazer coisas que evocam. É bem uma roda de conversa, é um bate-papo. A gente não coloca como, digamos, pré-requisito a pessoa ter lido o livro. Então, muitas vezes as pessoas vão para a discussão, vão para os encontros e dizem, eu não li o livro, mas eu vou ficar aqui para poder ouvir. É aberto, mas a ideia é assim, de funcionamento do clube é que todas as pessoas tenham lido o livro previamente para poder conversar. É uma roda de conversa, cada um vai falando e explanando, enfim, uma roda de conversa mesmo, funciona nesse esquema, assim, sabe? Então é assim que funciona o nosso clube de leitura. Só lembrando, né, que agora, durante a pandemia, durante a quarentena, a gente não está funcionando, né, porque o clube funciona no formato presencial e a gente ainda não decidiu como é que a gente vai fazer para adaptar ou não o clube a esse novo cenário aí. Então, vamos encerrando por aqui. Agradecemos a oportunidade, né? Eu agradeço, eu e Mara. E a gente está lá no Instagram, né? Muita gente ainda não conhece, apesar de já existimos há 4 anos, mas muita gente ainda não conhece, né? Não sabe que tem aqui em Salvador. Então, nossa página no Instagram é @leamulheres_SSA. E nós nos reunimos, estamos suspensos agora, mas nos reunimos no Museu de Arte da Bahia, que fica no Corredor da Vitória. Geralmente no último sábado do mês, às 14h30. E a página, o nosso grupo no Facebook também, Leia Mulheres em Salvador. Perfeito. Então, esse foi mais um podcast. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Siga o nosso Instagram, o IUFBA, para ficar ligado nos nossos projetos que estão sendo desenvolvidos no nosso ramo. Obrigado por ouvir e até a próxima.